Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje temos o prazer de entrevistar o Dr. Bruno Takegawa, otorrinolaringologista e membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologista e Cirurgia Cérvico-Facial. Obrigado, Dr. Bruno. Seja bem-vindo ao programa do Transportador. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado pelo convite. Boa noite, senhor e senhora caminhoneira. E é isso aí. Hoje nós vamos falar, amigo caminhoneiro, sobre aqueles zumbidos, sabe? Que de vez em quando aparece ali no ouvido e insiste em ficar. Nós vamos saber o porquê. Dr. Bruno sabe tudo sobre isso. Doutor, hoje vamos conversar sobre um tema muito importante. A saúde auditiva, entre os temas, os zumbidos nos ouvidos. Quando e por que eles ocorrem, doutor? Zumbido, a gente tem que entender, Cláudio, que não é uma doença. Zumbido é o sintoma de alguma doença, de alguma coisa que não está errada. Então, pode ser desde uma perda de audição, a perda de audição pode ser devido à idade, doenças, exposição sonora, às vezes fatores externos, até como uma rolha de cera, por exemplo, né? Então, sempre bom a gente ter uma avaliação. Entendi. Há alguma faixa etária específica para o aparecimento dessas ocorrências ou pode aparecer em qualquer um? Qualquer um está sujeito a ter zumbidos, doutor? Qualquer um está sujeito, Cláudio, mas geralmente é visto na terceira idade, né? Ou então na pós-meia-idade, 50 anos acima, já é muito mais comum do que pacientes mais jovens, né? Devido a todos os problemas que foram acumulados ao longo da vida, as exposições a ruídos, barulhos e tudo mais. Essa era uma das perguntas aqui, doutor. Aliás, é uma das perguntas. O senhor disse que é a exposição a ruídos. Quer dizer que a exposição a ruídos dentro da boleia, ali na cabine do caminhão, pode levar a esse ruído intermitente nos ouvidos? Com certeza, Cláudio, com certeza. Diversos estudos feitos no mundo todo mostram que quanto mais alto em decibel, né, que é o nível de ruído, de barulho, a gente tem, e maior tempo de exposição, pior é para a saúde auditiva, né? Então, alguém que é exposto com um ruído muito alto por um longo tempo, é um paciente que já vai ter bastante... vai estar bastante machucando o ouvido dele, né? Vai ter levando bastante a microlesões no ouvido dele. E essas lesões, a primeira sintoma que pode acontecer, por exemplo, é o zumbido. É o zumbido, né? Então, é muito visto isso em caminhoneiros, em profissionais de motoristas, né? Que a gente vê em metalúrgicos, que a gente vê bastante também, né? São esses pacientes. Entendi. Doutor, tem um conhecimento popular que é meio comum a gente ouvir, né? Então a pessoa reclama que estou com um zumbido estranho no ouvido, e geralmente é uma pessoa de meia idade, como o senhor falou, o outro já emenda, precisa ver a pressão, precisa ver a pressão dos olhos, porque esses médicos de palpites tá cheio por aí, né? O brasileiro adora isso. Guarda alguma proporção? Não? É bom investigar? Qual a sugestão que o senhor dá? Com certeza, Cláudio. Médicos de palpites e o Dr. Google hoje em dia são... Pois é uma praga isso, doutor. É uma praga e muitas vezes, eu vou falar em defesa agora da categoria, muitas vezes agrava o problema. Com certeza, né? Com certeza. Às vezes a gente pode ter um outro problema. Se você acha que tem um zumbido, mede a pressão, faz qualquer exame e acha que está tudo bem, você deixa passar por isso e você deixa um problema às vezes mais sério que está ocorrendo no seu E acaba se agravando. E acaba se agravando com certeza, né? Toda e qualquer doença que não tiver um correto diagnóstico, um correto manejo, ela vai se agravando conforme a evolução, né? Natural da doença. Mas é bem importante assim. Mas pressão alta, diabetes, outras doenças que a gente fala metabólicas, também podem levar a aparecimento de zumbido. Então, sempre que passa num otorrinolaringologista especialista em zumbido, a gente não vê só o ouvido, a gente vê o paciente como um todo. A gente sempre vê exames de sangue, a gente vê exames auditivos, a gente vê como que é o ambiente familiar desse paciente, como que é o ambiente profissional desse paciente, né? Se a gente encara o zumbido, se no meu consultório está sentado um zumbido em vez de um paciente, eu não vou saber levar ele para o caminho correto. Faz sentido. Faz uma avaliação do ser humano integral, né? Integral, exatamente. E
associada ao meio em que ele vive, porque aí a probabilidade de um diagnóstico mais certeiro é maior, né, doutor? Tanto o diagnóstico quanto conforme eu vou saber tratar esse paciente, né? Então, o paciente a profilaxia, a profilaxia é muito importante. Exatamente. Doutor, os caminhoneiros, por exemplo, podem ser um público que chamamos de público com vulnerabilidade para os zumbidos no ouvido, ou até mesmo surdez? Sim, podem sim. Que nem conforme eu falei, exposição sonora muito intensa e por períodos prolongados vão levando a prejuízos auditivos, né? Caminhoneiros, a gente sabe que tem uma rotina estafante, às vezes com privação de sonos, de lazer e de outras coisas, e tudo isso a gente pensa que pode ser besteira ou alguma coisa assim, mas tudo isso interfere na nossa saúde como indivíduo e reflete nos nossos ouvidos, né? E, consequentemente, pode levar a um zumbido. Então, esses pacientes, os caminhoneiros, com certeza a gente pode falar que eles são vulneráveis a ter o aparecimento do sintoma zumbido. Doutor Bruno, 1 minuto. Vamos para um comercial. Não ignore os sinais do cansaço. A sonolência é uma das principais causas de acidentes fatais nas estradas. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje, entrevistando o Dr. Bruno Takegawa, otorrinolaringologista e membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologista e Cirurgia Cérvico-Facial. Doutor, tem na categoria dos caminhoneiros, sobretudo os autônomos, os caminhoneiros motoristas, CLTistas, que trabalham para empresas, esses menos, né? E os caminhoneiros autônomos, a incidência dessa situação que eu vou dizer é maior. O fato dos caminhoneiros autônomos, a frota ser um pouco mais antiga, né, 12 anos, 13 anos, acaba fazendo com que eles fiquem mais expostos, não só aos ruídos provenientes do próprio caminhão, né, como aos ruídos provenientes do trânsito em volta, sobretudo quando eles estão na cidade. Quando estão na estrada, essa segunda possibilidade reduz significativamente. Mas quando eles entram nas cidades, sobretudo as grandes cidades, e acabam ficando presos no engarrafamento e por um longo período, há casos de caminhoneiros, por exemplo, que entram às 15 horas na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, e das 17 horas eles não conseguiram sair. Isso é muito comum, não é incomum não. E, obviamente, é um trânsito brutal, né? Com ruídos de buzina de moto, buzina de veículos, aceleração de carros, de caminhões, enfim, é um ruído. E o fato de ser um caminhão mais antigo, muitas vezes o ar-condicionado praticamente inexiste. Então, ele tem que andar é muito comum também, com a janela aberta. Isso tudo agrava a situação do caminhoneiro, não agrava, doutor? Com certeza, porque dentro da cabine a gente vai ter um ruído maior do que com a janela aberta, por exemplo, com um barulho, com o motor fazendo um barulho um pouco maior do que em caminhões mais novos, com um ar-condicionado eficiente, porque querendo ou não a janela de vidro, ela funciona como uma barreira sonora. Também. Né? Não tão efetiva quanto barreiras acústicas, mas ela funciona sim como uma certa proteção à saúde auditiva. Doutor, quais são os principais sinais de que o zumbido poderá se tornar algo mais sério?
Dores de cabeça frequentes ou inflamações na garganta podem contribuir para o agravamento do problema? Não diretamente, mas indiretamente sim. Por exemplo, uma dor de garganta, vou pegar aqui uma dor de garganta, às vezes um resfriado, alguma coisa, a gente tem uma piora às vezes do zumbido, que não é aquela sensação que a gente está descendo a serra com o ouvido entupido. Se alguém já tem um zumbido, a percepção do zumbido pode se tornar maior, né? E essa dor de cabeça e esse zumbido, às vezes por um fator irritativo, de estresse e tudo mais, pode levar a outros sintomas como dor de cabeça, dor nas costas, estresse emocional e estresse físico, né, que pode levar à saúde do indivíduo como um todo, né. Agora nós estamos conversando, doutor, aqui atrás das câmeras, como a gente costuma chamar de em off, né? E o senhor estava dizendo que, não no caso de caminhoneiros, mas tem pacientes que passam por um problema de estresse profundo e inclusive chegando até a uma depressão, e esses zumbidos levam ao suicídio. Sim, infelizmente isso acontece, Cláudio. O zumbido, ele pode ter diversas etiologias, né, diversas causas, mas um paciente que ele tem uma depressão muito grande e leva o zumbido, geralmente leva esse paciente às vezes ao isolamento. Ele já às vezes procura diversos tratamentos, formas, e às vezes não chega a nenhum resultado efetivo com seu sintoma. Então a gente tem que tratar não só o zumbido desse paciente, não só a saúde auditiva, tratar esses problemas psiquiátricos, psicológicos desse indivíduo, né, para evitar levar esse dano maior à saúde dele, né? Casos de suicídio que infelizmente o zumbido pode levar. O zumbido a gente nunca pode ignorar e falar que zumbido é isso, não tem cura e siga a vida com ele. Não, a gente tem que entender o zumbido como algo a mais do que uma cigarra na orelha. Porque de acordo com o grau de estresse, o grau de desequilíbrio emocional a que todos nós estamos sujeitos, se torna praticamente uma tortura, né, doutor? Com certeza. O zumbido, ele é uma verdadeira tortura para quem já está suscetível a qualquer situação vinda de fora, né? Com certeza. Né? Pacientes que às vezes procuram isolamento, mas eles não conseguem chegar nesse isolamento com o zumbido, né? É uma coisa constante, aquele chiado, pulsação. O zumbido pode ter diversas manifestações. Pode ser um chiadinho, mas é uma tortura mesmo com ele, que ele ali acaba agravando, desperta sensações negativas dele. Então ele vai lembrar desse zumbido sempre como uma época ruim da vida dele que ele viveu. Então sempre vai ter, né, despertando sensações cada vez mais negativas para ele, esse zumbido, e realmente uma tortura psicológica incrível. Doutor, tem alguma doença específica que ocasione o zumbido? Dá para dizer, perda de audição ocasiona zumbido? Para que a gente possa ficar até um pouco mais alerta, o amigo caminhoneiro? Sim. A principal causa do zumbido é a perda de audição. Pode ser uma perda, não a perda de audição que a gente costuma entender, significativa de socialmente falando, né? Eu não consegui entender o que você fala, o que eu falo para você. Mas às vezes num ambiente mais ruidoso, a gente não entende algumas sílabas, algumas letras do que as outras pessoas falam. A gente às vezes não entende o contexto do que é falado. É muito comum o paciente vir com a queixa: eu escuto, mas eu não entendo, no ambiente ruidoso. É super verdade. comum. Então, e esses pacientes geralmente eles têm algum zumbido. Então, a gente pode ver, o paciente ele vem com essa queixa, eu pergunto se ele tem zumbido, ele fala que sim, ou então o paciente fala que tem só o zumbido, mas fala que escuta bem, eu pergunto: e no ambiente ruidoso, o senhor ou a senhora escuta bem? Ah, verdade, às vezes eu tenho uma dificuldade, mas isso é a perda de audição levando ao zumbido. Mas tem outras causas que levam à perda ao zumbido, desde pressão alta, diabetes, problemas de tireoide, até fatores de hábitos mesmo, como o excesso de café, né? Cafeína, nicotina, outras medicações usadas legalmente e ilegalmente levam a esse zumbido, que eles podem ser temporários ou até permanentes, né? E indica quase sempre uma perda de audição, ainda que não seja uma perda significativa, mas que está perdendo a audição. Geralmente sim, maioria das vezes. Doutor Bruno, mais um minuto. Vamos para mais um comercial.
denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje, entrevistando o Dr. Bruno Takegawa, otorrinolaringologista e membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologista e Cirurgia Cérvico-Facial. Doutor, quando procurar o otorrino e qual o intervalo indicado para a realização de lavagem nos ouvidos? Esse tipo de procedimento pode ser realizado mesmo não tendo algum tipo de problema crônico, ou seja, a lavagem do ouvido? Tá, vamos lá. Lavagem de ouvido eu falo que é para quem pode, não para quem quer, né? Tá, explica melhor isso, doutor. Vamos lá. Tem muitos pacientes que eles vêm porque algum familiar, algum amigo falou que lavou o ouvido e o zumbido melhorou. Foi. Ótimo. Daí ele vai, não, eu queria lavar meu ouvido porque eu tenho um zumbido. Foi. Aí você vai lá, olha o ouvido e fala, poxa, não tem nem nada, Tá limpinho. não tem cera, tá limpinho. Aí a gente tem que fazer uma investigação melhor, entendeu? Então, mas em relação à periodicidade de quanto lavar, varia muito de pessoal, né? Às vezes nem precisa. Às vezes nem precisa, a maioria das vezes não precisa. Não precisa. Mas alguns pacientes, os que usam protetor auricular, fone de ouvido, eles têm uma tendência maior a fazer, né? Problemas dermatológicos, têm uma tendência maior a fazer essa rolha de cera. Então a gente recomenda 6 meses, 1 ano, às vezes 2 meses. Inclusive eu tenho um paciente que a cada 15 dias alta no consultório para a gente fazer uma limpezinha. Né? Tem pacientes que eu vejo a cada 2 anos sem nenhum problema. Então eu sempre falo, quando vou ver que está entupindo, volta para a gente limpar. Doutor, como devem se proteger no dia a dia para evitar problemas de ouvidos? O bom senso é tudo, né, Cláudio? Então a gente fala assim para o paciente, na medida evitar. Está lá no seu momento de lazer, não vai ligar a música no alto, no último, colocar o fone mais do que é recomendado pelo fabricante. Vai querer se divertir, rojão, essas coisas, evita traumas sonoros muito próximos, né? Isso é muito importante, evitar exposição a ruído quando possível, né? Às vezes a gente trabalha com ruído como caminhoneiro, a gente não consegue ter evitar 100%, mas nos momentos de lazer ou fora de ambiente de trabalho, se possível, é sempre usar com cuidado, bom senso, né? Acho que é a tônica. Tá. E como identificar que há algo errado com a audição? Quais são os principais sintomas? Os principais sintomas, o zumbido, sim, com certeza. Eu escuto, mas eu não entendo. Isso é interessante. É interessante. Agora, doutor, só um corte aqui nessa questão de eu escuto, mas eu não entendo, que eu, ao longo dos meus 51 anos, eu já ouvi, inclusive, criança falar, eu escuto, mas eu não entendo. Criança de 3 anos, de 10 anos, adolescentes, não tem a ver com a idade isso. Não, de forma nenhuma, Cláudio. Às vezes é muito comum a perda de audição na criança, que às vezes é passado batido, porque às vezes é uma perda leve, uma perda moderada. Criança se adapta, criança é bom por isso. Criança, ela consegue se adaptar muito fácil ao ambiente, né? Então, às vezes, se a gente fala um pouco mais rápido, se a TV está um pouco mais baixa, a criança acaba não entendendo. Um dos sintomas precoces que a gente vê na criança é o baixo rendimento escolar. Isso que eu ia falar para o senhor. Às vezes, a minha esposa é professora, né? E é professora de ensino médio, né? Às vezes, ela conta algumas histórias que o Paulinho, o João, enfim, não ia bem e ninguém acreditava, porque quando chegava próximo a ele ali e ensinava, ele desenvolvia bem. Aí foi conversado com os pais resolveram passar a criança num teste auditivo e perceberam que ela tinha 50% da audição. Pois é, infelizmente isso é muito comum. Às vezes a criança é taxada como preguiçosa, desatenta, tem distúrbio de atenção e às vezes ela tem um problema auditivo. Então, a gente sempre tem que ver a criança, por que ela não está desenvolvendo? Será que ela tem algum problema de audição? Será que ela tem algum problema de aprendizado? Qual
problema que está acontecendo com ela, né? E como a gente pode ajudá-la, né? Então é muito comum isso, infelizmente, né, acontecer. E esse diagnóstico, nem você falou, é muito feito às vezes pelas escolas, né? Porque a criança às vezes a família já se adaptou a essa criança e a criança já se adaptou à família, né? Então a professora que ficar atenta, que vê pela primeira vez, às vezes ela desconfia. Ela escreve um relatório, pega diversos relatórios de diretoras, de professoras, para a gente fazer uma avaliação auditiva dessa criança. Mas é muito comum, sim. Doutor, é verdade que quanto menos limpar os ouvidos, melhor para proteger de tipos de infecções e doenças? Com certeza. É mesmo? A gente fala que cotonete não se deve usar de jeito nenhum. É inimigo, né, do otorrino. Tem que usar com o cotovelo, né? A gente não fala para cotonete e joga fora, né? Só para tirar maquiagem e ponto. Não é para usar no ouvido, não. Por quê? Ele causa pequenos traumas, pequenos danos dentro da pele do ouvido. Ele pode empurrar essa cera e fazer a rolha de cera. Isso é muito comum, doutor. Super. Empurrar é muito comum. E a pessoa chega e fica bravo com o médico. Como assim, doutor? Eu limpo o ouvido toda semana, o senhor está me falando que eu tenho... Aí, como resolver? Eu falo que você está varrendo a sujeira para baixo do tapete. Ah, boa. Chega uma hora que não tem jeito. Aquele monte de sujeira vai aparecer e vai aparecer como? Com o ouvido entupido. Aí vai, uma simples remoção de cera, né? Então, o ideal é não limpar. Não, de jeito nenhum. Jogue os cotonetes fora. Para essa finalidade, jogue fora. E preservar o meio ambiente, né? É isso mesmo. Bom, nós entrevistamos aqui o Dr. Bruno Takegawa, que é otorrinolaringologista e membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologista e Cirurgia Cérvico-Facial. Deixamos agora os microfones abertos para considerações finais. Doutor, fique à vontade. Gostaria de agradecer ao Cláudio, ao sindicato aqui pela oportunidade de trazer esse tema tão importante para a população e principalmente para os caminhoneiros, né? Eu acho que ouvindo qualquer dúvida, se você acha que você tem esse zumbido, se você já falaram que esse zumbido não tem cura, volte atrás, que ele tem cura, tem tratamento, a gente consegue chegar num diagnóstico correto. E é isso aí, amigo caminhoneiro. Agradecemos a sua audiência, que para a gente é sempre sinal de prestígio. Contamos com a sua presença aqui na próxima terça-feira. O Recanto Angaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizado em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recanto Angaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.